dentro da minha casa. Porque chega uma época na vida dos filhos, eles vão crescendo, e muitos filhos se tornam rebeldes. E olha, algumas vezes fala assim na palavra: eu não preciso escutar você não. Mas aí vem aquela palavra: e seu testemunho onde está? Se eles me respeitam hoje, é porque eu tenho um testemunho que ele vê amando a mãe dele, olhando, falando a palavra, pregando a palavra. O ministério de um pastor ou de um bispo começa na sua casa. Não adianta eu pregar bonito para o povo inteiro e dentro da minha casa não viver em paz. Porque quem traz a paz na minha casa é o Espírito Santo de Deus. Quem modifica as coisas. Meu culto começou na minha casa, não é aqui não, irmãos. Não adianta você falar: eu vou lá para a igreja, mas na sua casa você xinga a sua esposa, você bate nela, você maltrata ela, esposa maltrata marido, e quer vir aqui na casa do Senhor e adorar a Deus. Deus não aceita a adoração de qualquer maneira. E eu falei: Deus, tu sabes qual é o propósito. Irmãos, vamos abrir a palavra. Eu falo para você, minha esposa falou: tem Apocalipse. Eu falei: amor, eu já meditei em alguns livros de Apocalipse, mas nesse não. E quando é novo, é a primeira vez que você prega, você fala: meu Deus, me revela, Pai, o sobrenatural, Senhor. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: ó, irmão, não me distraia, não fala comigo agora, porque a hora agora é da palavra. Se o inimigo cutucar, não, pera aí, é com reverência a palavra do Senhor, porque eu quero escutar a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes você dá uma piscada sem ver sua besta. Muitas das vezes você está na casa do pai e vem você quer falar aqui? Presta atenção. A palavra ela é uma palavra abençoada. E vou falar para vocês: eu perdi meu sono com cada palavra. E a gente perde. Eu fiquei analisando, né? Deus, a Bíblia Sagrada é um livro tão lindo, uma escritura que não há outro livro igual à Bíblia Sagrada. É um livro que ele impacta as pessoas que leem quando tem temor ao Senhor. E pessoas do mundo inteiro têm fome e sede da palavra. E a Bíblia está como fonte de águas vivas para mim e para a sua vida. Procurar em todos os lugares que você não vai encontrar. Num certo tempo, quando era menino, eu escutava falando assim: a Bíblia é fechada, é apenas um livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus. E foi passando o tempo, hoje eu estou com 35 anos, graças a Deus, e eu percebi que a Bíblia fechada ou aberta era a boca de Deus. Porque se ela estiver fechada, e se você tiver temor, você tem respeito. Em alguns países lá fora, dentro de um tribunal, eles colocam a Bíblia e falam assim: você jura falar apenas a verdade? Então ela aberta ou fechada, ela é a boca do Senhor. Irmãos, muitos falam: mas ela está fechada, é um livro. Não, pode ser um livro para quem não conhece. Mas quem já ouviu, leu e tem o temor, que muitas das vezes está lá fora, fala: mas é a Bíblia. Pode ter certeza que até a pena da pessoa fala: meu Deus, Deus, não precisa ler não. A gente fala assim: ó, não precisa ler não. Porque a Bíblia é fechada, aberta na boca de Deus. Irmãos, que ali o amado estava dizendo: porque não consegue compreender as palavras, porque só vê o físico. E eu vi que Deus, ele é tão maravilhoso que ele demandou 2 homens subir aos céus. O primeiro homem, ele fala assim: ó, pelos céus. Era como se fosse o terceiro céu. Ele subiu e ele chegou até o terceiro céu. E foi no corpo, ou fora do corpo. Não entendo, palavras inexplicáveis.
E vou falar um negócio para vocês. A Bíblia fala, no livro de 2 Coríntios 12, versículo 2, ele fala com um homem chamado Paulo, que o irmão evangelista ele falou na casa dele. E vou falar para você, ele subiu aos céus. Imagine você ministrando a palavra do Senhor e falar assim: eu conheci um homem que foi até o 3º céu. E pode ter certeza que todo mundo que estava olhando para ele, por ele ser um homem estudado, estudou com Gamaliel, todo mundo olhou os olhos e falou: agora ele vai falar tudo que eu quero escutar. E quando ele viu o povo, os olhos olhando para ele, ele falou: coisas inexplicáveis, as quais não concedido ao homem comentar. E todo mundo deve ter abaixado a cabeça e falar: meu Deus, ele não falou, achei que ele ia entrar em alguns atributos, eu achei que ele ia falar mais. E meio que falaram: mas o homem que não sabe assim, parou, até muitas vezes questionaram, porque o ser humano é muito curioso. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele fez uma promessa a João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Ele fala para Pedro assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que nem importa quanto ele vive. Eu entendo que muitos conhecem que os 12, todos os 11 morreu com morte drástica. Mas João não morreu. Mas era para João ter morrido também. Mas tinha uma promessa. Porque Jesus levou Paulo ao 3º céu, mas também levou João. E falou assim para ele: olha tudo que está vendo, escreve. Deus está escrevendo a sua história hoje. Deus está renovando dons aqui hoje. Deus está renovando posições. Fala sobre Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu trono. E no João 5 fala do Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu trono, mas fala do Cordeiro que vive até hoje, que morreu por mim naquela cruz e por você. Se você está aqui hoje, tem propósito. Se você está escutando essa palavra, é porque Deus tem um propósito em sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por qualquer coisa, não, irmão. Você tem valor. Eu canto falando assim, ó: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo, puxa e flor. Deixe seu complexo inferior, dizendo a vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que Deus dá em você. O Espírito Santo se move em você até conseguir. Quando a gente se acha pequeno, quando a gente fala assim: Deus, eu não vou conseguir, Deus, eu não vou conseguir falar, são muitas palavras, oh, Brandai, Shira, não Monecai, meus lábios são impuros. Mas Deus vem para trás e
outra notícia, irmãos. Apocalipse capítulo 5. Todos aqueles que achou, diga amém. Então observei na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de ouro, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grave voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E no entanto não havia ninguém, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ao mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita da quem estava sentado no trono, e assim que eu recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir o sangue que compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus, assim reinaram sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de uma grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos anciões, cujo número era milhares e milhares de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu em plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, tudo o que nele havia, que exclamavam ao que estava sentado ao trono e o cordeiro estejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciões igualmente prostraram e o adoraram. A palavra vai dizer para o teu coração, porque para você entender essa palavra, você tem que ir para o sobrenatural. E o sobrenatural, quem trabalha é o Espírito Santo que está na tua vida. O sobrenatural não é o homem que vai fazer a diferença, é Deus que faz a história. O sobrenatural não é você que opera, é o Espírito Santo que há na sua vida que faz acontecer um milagre. Para você entender o capítulo 5, você tem que entrar no capítulo 4. Porque no 4 fala assim, no versículo 2: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aí eu te pergunto, igreja, quem estava sentado no trono? Quem estava sentado no trono, irmãos? Era Deus o Todo-Poderoso que estava sentado no trono. Aí eu te falo uma coisa, a gente começa aí, vai lá no livro de Isaías, capítulo
e fala assim: quem eu mandarei? Quem eu enviarei? Isaías já estava falando isso, lá no Isaías já estava falando: quem? O Todo-Poderoso estava: quem eu enviarei? Quem irei? Ali naquele versículo Isaías fala: eu. Mas existe um que é digno e capaz de romper o selo, porque Isaías não era digno, apóstolo Paulo não era digno, João não era digno. E a palavra do Senhor fala assim: e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno? E fala para você, o 3, ele impacta a sua vida, porque fala assim no 3: não havia ninguém no céu. Ela pensava como o céu é grande, nem na terra, entre os homens, não havia ninguém, irmãos. Imagine você ali com João, e mas aqueles que morreram, e os apóstolos que morreram, e Pedro, e Paulo, e onde estão esses homens que operaram grandes coisas? Onde sua capa passava curava, onde sua sombra passava, e aquele achou os vivos. Mas entre os mortos, onde está Moisés que abriu o mar? Onde está Josué que abriu o Jordão? Não tem. O que começa a acontecer na vida de João? Começa a bater desespero, angústia. E a humanidade, o que vai acontecer? Que se você parar para analisar em Êxodo 31, porque é um texto que converteu Martinho Lutero. Quando leu esse texto, Romanos 1, irmãos, aqueles que não sabem que o texto que impactou a vida de Martinho Lutero é Romanos 1, está sabendo agora que a humanidade já estava perdendo tudo, não estava quase tipo Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus fala assim, ó, Romanos 1, 24: por esse motivo Deus entregou mais pessoas à impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para a declamação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e abandonaram o objetivo e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outros contrários à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejos sexuais uns pelos outros, deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que se a sua perversão requereu. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E qual que é o segundo mandamento? Amará o seu irmão, seu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso amar Deus? Falar de Deus, irmãos, e não consigo amar aquele que eu consigo enxergar. Como que eu posso falar? E vou falar uma coisa para você. Imagine tudo isso passando pela mente de João. E ele falando: Deus do céu, a humanidade está perdida, porque o livro da lei está ali fechado, e não tem um digno nem capaz. Mas aí eu falo, irmãos, Deus, ele é tremendo. O 4 fala assim: e eu chorava muito. Para pensar, foi a primeira vez que alguém chorou no céu, porque antes disso nunca. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, para de chorar.
Pela primeira vez, irmão, tinha alguém que estava soluçando de chorar. Tinha alguém que estava vendo assim: Deus, não deixa acontecer isso, Pai. E Deus estava sentado ali no trono. E o Senhor falou assim: ó, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, abriu o livro e rompeu os 7 selos. O leão da tribo de Judá está aqui hoje, porque já havia o propósito de Deus nesse lugar. E muitos param para analisar e falam assim: pai, havia uma promessa em Gênesis 49, quando Jacó, Israel, fala assim: e haverá um leão na tribo de Judá. Então, sabe o que quer dizer essa palavra? Um leão na tribo de Judá. Ai daquele que tentar contra ele. É o leão da tribo de Judá que está hoje aqui. E vou te falar uma coisa: e raiz de Davi, porque ele vem de uma geração de rei. Ele vem de uma geração. Não, mas peraí, porque também tem uma promessa no livro de Isaías 11, que da geração anterior, que ia quebrar todos os protocolos. E falo para vocês, irmãos, quantas das vezes a gente fica pensando: meu pai, o que está acontecendo na minha vida? Meu pai, o que está acontecendo? Mas a Deus não existia maior coisa no mundo se não fosse o pecado. De selo, nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Irmãos, eu parei para analisar no versículo 7. É como se estivesse assim: é só Bíblia, pastor. Aqui está o livro com os 7 selos na mão direita do pastor. E veio o cordeiro, o leão da tribo de Judá. Chegou no trono, todo-poderoso estava ali, Deus. E não havia ninguém. Ele está chegando. Ele fala aqui está eu morri naquela cruz, por mim e por você. Ele pegou o livro da mão de Deus e fez assim: ó, eu sou digno de abrir o livro. E foi rasgando o selo, abriu o primeiro selo, abriu o segundo selo, porque só ele era capaz. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Para vocês, irmãos, é tão difícil quando você chega no lugar e não tem a presença do Senhor. É tão difícil quando você fala assim: meu Deus, eu quero escutar a tua palavra, fala comigo, Senhor. E não entende que muitas das vezes a gente deixa o inimigo falar com a gente, tocar em pessoas que a gente amamos, porque a gente não temos fé do tamanho de um grão de mostarda e não consegue entender que existe alguém que pagou um preço de cruz por mim e por você. Entende uma coisa: a humanidade já estava perdida, e no meio de toda a humanidade existe alguém que me amou e te amou. E eu paro para analisar e falo assim: eu tenho um professor que fala direto assim: se Deus alcançou a sua vida pelo poder da palavra, é porque Ele quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas. É o id, anunciar o evangelho a toda criatura. Irmãos, como está difícil hoje da gente pregar a palavra do Senhor, anunciar as pessoas aí fora. O mundo está cada vez pecaminoso, as coisas estão mudando a valor. Mas sabe o que você? Deus fala assim: eu coloquei alguém nessa igreja, eu coloquei os meus filhos para ministrar a palavra e fazer gente lá fora. Se tem pessoas aí fora chorando, é porque muitas das vezes Deus quer que a gente fale uma palavra, e a gente muitas das vezes fala assim: meu Deus, mas será? Entenda uma coisa, irmãos: Deus quer usar eu, a vida do pastor, a vida de cada músico aqui, para entender a palavra do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu vou fazer uma oração e Deus vai falar com você.
começar. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Medita no hino, irmãos. Começa no hino alto do Pai. É só quem já pisou. Não tem lugar no mundo pra você mais não. Já acabou. Pode ter certeza que Deus chamou você aqui para cumprir o papel do Senhor na glória de Deus. Oh, aleluia.